bem, turminha? Vamos aí à nossa última questãozinha de história, né? Aí na prova da UEMA de 2020. Essa é uma questão que ela tanto pode ser respondida com conhecimento histórico como com conhecimento filosófico. Então, assim, o que a gente percebe claramente é que a prova de ciências humanas é uma prova que se conecta. A gente tem uma série de questões da área de sociologia, de filosofia, que pode ser respondida com conhecimento histórico, e da mesma forma são algumas das questões de história, onde você pode, com conhecimento filosófico, responder essas questões com muita facilidade, tá bom? Então, são provas que se conectam, e as disciplinas, as áreas de conhecimento, elas também vão se conectar na prova de ciências humanas. É até difícil em algumas questões definir se essa questão é de história, se essa questão é de filosofia, se essa questão é de sociologia. Então, essa é uma dificuldade que acaba sendo uma ótima oportunidade para que você consiga responder a questão se utilizando de conhecimentos de áreas diversas, o que ajuda demais, com certeza, tá? Quanto maior a interdisciplinariedade das questões, mais prático é para aquele aluno que tem um maior domínio sobre o conhecimento histórico, ou para aquele que tem um maior domínio sobre o conhecimento filosófico, que ele pode se munir, né, dessas diferentes áreas de conhecimento para conseguir responder às suas questões. E aí, nessa questãozinha 34 da provinha da UEMA de 2020, nós temos o seguinte enunciado. Vamos à questão. Olha só, na imagem, a mulher é Hipatia, e erudita, professora, conferencista, filósofa e matemática. Ela foi despedaçada por uma multidão de cristãos fundamentalistas do século IV, entre os anos de 415 e 416 d.C., na cidade de Alexandria, onde dava aulas na famosa Biblioteca de Alexandria. Sua morte ocorreu porque a pensadora era pagã e possuía elevado nível de conhecimento em astronomia, o que assustava os cristãos e colocava em xeque a autoridade do bispo. Os cristãos eram maioria na época, em razão de terem se tornado a religião oficial do Império Romano. E aí a gente já percebe o processo de consolidação e ascensão do cristianismo no Império Romano. Lembrem-se que já no cenário de crise desse Império Romano do Ocidente, nós tivemos aí dois imperadores que acabaram repercutindo nesse cenário através de um processo de reformulação administrativa, que acabou resultando aí em dois editos, né? No caso do Constantino, nós tivemos o edito de Milão, que definiu aí o fim das perseguições religiosas. E é claro, gente, quando ele fala de tolerância, ele vai repercutir diretamente na perseguição praticada em relação aos cristãos. E temos ainda o Teodósio com o Edito de Tessalônica, ele que foi educado numa família cristã, e, claro, com o Edito de Tessalônica define aí a religião cristã como religião oficial do Império Romano. O que não perceberam é que, com a consolidação do cristianismo, o que nós temos é o esfacelamento das bases do modelo imperial. Lembre-se que o cristianismo, na sua fundamentação, na sua essência, ele evoca o quê? Ele evoca a ruptura daquela ideia da divinização do imperador, ele evoca um processo contrário à escravização e, claro, também ao militarismo, que são bases dentro do modelo imperial. Por que eu estou falando disso? Porque eu quero que vocês percebam que é nesse cenário de crise do Império Romano que nós vamos ter a expansão do cristianismo ao longo aí dos séculos 3 e 4, e, claro, imersos a um cenário onde o cristianismo vai se expandir tanto dentro da sociedade romana, quanto em relação aos povos bárbaros que estavam adentrando a esse grande Império Romano do Ocidente e dando formatação a um novo modelo de sociedade aí na Europa Ocidental, que a gente vai conhecer como sociedade feudal. Muito bem. A Hipatia é uma grande personagem, uma grande intelectual nesse cenário e que, infelizmente, foi massacrada, tá, por populares, esses populares cristãos, e que viam com temor, né, de forma, né, temerosa, a presença tanto feminina
quanto pelos ideais e pelas teses defendidas pela Hipatia. Lembrem-se que ela era pagã. Ah, professora, mas no Império Romano, antes da expansão do cristianismo, nós tínhamos uma sociedade pagã, uma sociedade politeísta. Sim, sim. Mas com a consolidação do cristianismo, a gente vai ver um processo inverso. Gente, é incrível, né? Os cristãos que um dia foram perseguidos, que um dia foram reprimidos, que um dia foram violentados, massacrados pela própria política dos imperadores romanos. Olha como o processo se inverte com a crise do Império Romano, o esfacelamento desse Império Romano do Ocidente a partir das invasões bárbaras e da expansão do cristianismo, além de outros aspectos que são fundamentais nesse cenário de crise, mas especialmente com a expansão do cristianismo e a consolidação dessa religião que começa pelos escalões, né, mais populares e vai adentrando a elite romana até chegar aos grandes imperadores. A gente percebe claramente que com a consolidação dessa religião, a perseguição, ela que antes era praticada em cima dos cristãos, vai se voltar contra os pagãos. E, claro, a Hipatia é um exemplo simbólico dessa perseguição, que não é apenas uma perseguição religiosa, mas também uma perseguição política, por causa dos ideais defendidos por ela, por causa do posicionamento e da personagem que representava, tá, esse cenário intelectual com a participação feminina. Então, a questão traz como enunciado: a explicação dada à imagem revela a intolerância existente na época. A motivação para essa intolerância no texto mescla concepções, letra A, histórica e acadêmica. Histórica até teria sentido, mas acadêmica não, né, gente? Essa intolerância em cima da personagem Hipatia está muito mais relacionada à questão política e religiosa, ao contexto político, tá? De participação, de expansão, de consolidação dessa igreja cristã e, claro, a partir desse momento nós vamos perceber que a intolerância religiosa se torna algo infelizmente comum diante do cenário de paganismo. Olha como a situação se inverte completamente, chega a ser bizarro. Então, resposta correta aí para a nossa questão é a letra B de bola, né? Essa intolerância está relacionada às concepções política e religiosa daquele momento, daquele contexto histórico específico de crise do Império Romano e início, tá, de um modelo de sociedade na Europa Ocidental que a gente vai consolidar aí como sociedade feudal. A letra C fala de concepções sagrada e filosófica. Não tem nenhum sentido, né? O sagrado aí não tem uma relação com esse processo aí de intolerância que acabou gestando aí o massacre, a morte da Hipatia, mas é muito mais uma questão de intolerância política e religiosa. Gente, pelo fato dela ser mulher, intelectual, pagã, eu estou colocando aí 3 características que evidenciam o porquê dessa intolerância nesse período específico, né? Com certeza. Além, a letra D fala de mística e empirista, a letra E fala de racionalista e estatal. Estatal não tem nenhum sentido, né? Mesmo porque são a própria população cristã que vai executar esse massacre aí da Hipatia. Então a gente percebe claramente a não aceitação, a perseguição, a intolerância ao diferente, que naquele momento eram os pagãos, né? Os cristãos se voltando contra os pagãos e ainda pelo perfil político, pela posição dessa personagem Hipatia. Então, letra B de bola, resposta correta aí nessa nossa última questãozinha referente à prova da UEMA de 2020. Assim, a gente fecha a nossa análise sobre as questões de história nessa prova específica aí de 2020 da primeira etapa. Cheirinho, vou ficando por aqui, tá? Mas a gente volta aí com mais correções de provas da UEMA, tá? Cheirinho e até o nosso próximo bloquinho aí de resoluções.